Olá, meus amigos. Estamos aqui nesta manhã de sábado, dia 14 de novembro. Muita alegria de estar aqui de novo com vocês na nossa comunidade espírita Ramatiz. E hoje com uma atividade, uma live muito especial com o nosso querido Andrei Moreira. Talvez ele não saiba, mas nós temos um apreço muito grande por ele, pelo trabalho dele, e uma identidade muito grande minha com ele, embora eu não o conheça pessoalmente. Mas estou feliz de poder ser a anfitriã dessa conversa com Andrei Moreira aqui na nossa comunidade Ramatiz. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a live com as legendas aqui, com o chat, mas depois, quando o Andrei começar a falar, nós vamos interromper então as mensagens, porque a mensagem vai subindo e vai ofuscando um pouco atrapalhando um pouco a imagem do palestrante, né? Então, depois a gente retoma, mas ao final nós retomamos com todos para perguntas, não é? Tá bom? Então, eu já vi que o Andrei já está aí e muita gente entrando. Seja bem-vindo, Andrei Moreira, na nossa comunidade, a nossa comunidade espírita Ramatiz, que desenvolve um trabalho grande aqui na cidade de Goiânia. Nós, inclusive, queremos aproveitar para lembrar a todos que estamos começando a reabrir a nossa comunidade com suas atividades, as palestras, algumas palestras, sempre com todos os cuidados, não é? Que a vigilância sanitária nos pede e que nós sabemos serem importantes, não é? Então, com cuidado, com o distanciamento, com as máscaras, mas nós estamos retomando os trabalhos presenciais. Lembrando que a nossa livraria esteve sempre aberta, tanto presencial como também em drive-thru, e as nossas atividades online que nunca pararam, os nossos atendimentos, não é? Nossos grupos terapêuticos, nossos atendimentos mediúnicos, espirituais, esses nunca pararam e vão seguir, não é? Grande parte dos atendimentos vão seguir online. Então, eu convido a todos que não conhecem ainda a comunidade, que nos acompanhem nas redes sociais, não é? O nosso site, Comunidade Espírita Ramatiz, aqui de Goiânia. Então, nós vamos então dar início à nossa conversa. E vou pedir para o Andrei, já disse para ele que eu não sou muito expert na tecnologia. Pedi para ele pedir a entrada, não é isso? Para que eu autorize. E assim que ele entrar, então, nós vamos... deixa eu ver aqui, visualizar. Aqui, Andrei Moreira. Ok, dando para o Andrei Moreira entrar. Olá, Ótimo. bom dia. Bom dia, Andrei. Tudo É bem, um Dagmar? grande... Tudo bem, Que querido. coisa É um grande boa. prazer estar com você aqui, viu, Andrei? Poxa, Grande prazer. prazer e a honra são todos meus, viu? Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Te admiro muito, ao seu trabalho, né? A comunidade que estou conhecendo agora. E que alegria a gente poder partilhar aqui, né? De tanta coisa que enche o nosso coração. Isso mesmo, Andrei, isso mesmo. Que Nós temos bom. muitas coisas em comum, não é, Andrei? Certamente somos espíritos vinculados em alguma instância aí, não Ah, é? somos da farinha do mesmo saco. Só. Ah,
Isso, com a homeopatia, o É, espiritismo e o trabalho agora também de Bert Hellinger das constelações. sim, E então é muito bom, nós precisamos nos unir mesmo, não é isso é? aí, com certeza. Seja bem-vindo. Então, Obrigado. eu vou tirar um pouquinho aqui, já tem o pessoal cumprimentando e tudo, e depois, como eu já disse no início, eu volto com Sim, as legendas aqui, com as perguntas, senão a gente não te vê bem. Um tá certo. minutinho. Então tá certo. Desativar comentários. Pronto, pronto. Muito bem, ótimo. Então, Andrei, nós escolhemos esse tema, não é que eu É, acho que é um tema muito pertinente, principalmente nesses momentos atuais que nós estamos vivendo, não é? Que isso. é esse tema de uma visão espírita e também uma visão sistêmica sobre sintomas, doenças e cura. Andrei, eu não te apresentei tão bem, mas você pode se apresentar melhor e a palavra é sua. Vou estar aqui lhe acompanhando. Tá bom, obrigado. Minha apresentação é simples e, para mim, muito significativa. Eu sou filho do Geraldo e da Madalena e tenho muita alegria em fazer parte dessa família. Trabalho como médico, trabalho como constelador familiar e, como espírita, tenho trabalhado dentro do movimento médico espírita aí há muitos anos, né? Então, esse tema do conhecimento espírita e sistêmico dentro da saúde da doença, ele é um tema muito rico e muito oportuno, porque são dois campos filosóficos e científicos que nos permitem um olhar muito aprofundado a respeito da realidade do ser humano e ambos com consequências religiosas ou espirituais. Porque tanto a filosofia espírita e a ciência espírita nos levam a um movimento em direção à essência, que é Deus, a fonte, a realidade imortal do espírito, quanto o conhecimento sistêmico também nos leva em direção à essência, que é a nossa raiz fundamental da conexão com a força do nosso sistema, de todos aqueles que vieram antes, o que é também algo profundamente espiritual, embora um espiritual diferente aí, né? Mas esses dois movimentos, eles se casam e eles se complementam. Às vezes as pessoas perguntam, e eu faço isso a título de uma introdução, se há alguma conexão entre espiritismo e a visão sistêmica e como que a gente pode entender. E a gente sabe que são filosofias completamente separadas, né? A filosofia sistêmica não advém de nenhum campo religioso, advém de uma síntese e um brilhantismo de Bert Hellinger após o conhecimento de inúmeras formações terapêuticas. E e o Espiritismo vem, né, das informações dos Espíritos e do trabalho magistral de Allan Kardec. Eu digo que um nos dá a entender a natureza da imortalidade da alma e cada um de nós enquanto espíritos imortais, e, portanto, a nossa essência fundamental enquanto espírito imortal, e o outro nos ajuda a enraizar na encarnação presente e a tomar força da riqueza da programação encarnatória de cada um no momento em que nós estamos vivendo. Então, enquanto uma filosofia nos leva para a realidade transcendental da imortalidade da alma, a outra nos leva para a realidade transpessoal da conexão transgeracional, sistêmica, que se estabelece num fenômeno encarnatório, que não é algo tão simples quanto às vezes a gente costuma descrever, né, nos livros espíritas. Simplesmente um espírito escolheu ali um lugar para reencarnar e reencarnou e pronto, ele tem a tarefa dele como se ele fosse uma coisa desconectada do sistema. Não, é uma pecinha que vai entrar numa engrenagem e numa engrenagem que já está rodando, né? E ao entrar naquela engrenagem que já está rodando, sofre o efeito de todo aquele movimento que já está estabelecido ali. Então, eu acho que a junção dessas duas visões filosóficas e científicas da vida, elas nos permitem um olhar bastante amplo e nos ajudam a mergulhar profundo. E quando a gente lança isso sobre as expressões do corpo, a linguagem do corpo, né, a manifestação no corpo dos nossos sinais, dos nossos sintomas,
isso pode nos levar a uma riqueza muito grande de percepções. O Espiritismo nos leva a entender, né, que o corpo é a expressão do espírito, e enquanto expressão do espírito, ele permite a manifestação desse princípio inteligente, dessa vontade consciente e inconsciente, desse movimento imortal, mostrando que no corpo vai se revelar aquilo que são os reflexos das encarnações passadas, das memórias registradas no nosso corpo espiritual, das programações que nós fizemos para aquele período encarnatório, as provas que precisamos passar, os reflexos diretos, né, da nossa mente, do nosso sentimento sobre essa máquina biológica que é comandada aí por esse movimento inteligência do binômio pensamento-sentimento. E isso nos amplia profundamente o entendimento de que, né, as células, os tecidos, os órgãos são muito mais do que a união fisiológica de princípios genéticos autônomos ali, mas que tem um movimento por detrás dessa genética conduzindo todo o processo. E compreender isso amplia profundamente, né, o olhar para a realidade da saúde e da doença. Nessa perspectiva nem sempre é possível, né, a gente ir no porquê, mas é possível ir no para quê, né? Não é possível, às vezes, Exato. voltar para entender, mas é possível olhar no movimento que gera em nós, né, Dagmar? Exatamente. Eu concordo plenamente com você que, na verdade, essas duas visões, elas ampliam, né? Elas nos ajudam a ter uma compreensão maior e absolutamente não há um confronto de ideias, não é? Há uma compreensão maior, não é? Uma compreensão maior sobre o que é o adoecimento, sobre os nossos vínculos, sobre as possibilidades de nós estarmos, a partir dos sintomas e das doenças, manifestando questões nossas necessárias de resgate. Não há uma contradição. Não. Não é o que há por nossa parte, eu acredito, como espíritas, diante desse trabalho sistêmico, a sensação que eu tenho, André, é como se algo pousasse em nós, como se nós sentíssemos uma tranquilidade diante daquilo que a gente já sabia, que a gente já tinha conhecimento, né? Então o trabalho sistêmico, ele permite, né, ao adentrar esse universo dos vínculos familiares e dos movimentos da alma, nós olharmos para onde olha o nosso amor, né, através daquele sintoma, daquela doença, daquela realidade. E é uma perspectiva um pouco diferente, porque dentro da medicina nós temos uma lógica cartesiana, né, e a lógica de causa e consequência. Isso causa aquilo, tal coisa gera tal coisa, e às vezes as pessoas vêm com essa perspectiva, e também dentro do movimento espírita também existe essa mesma perspectiva do ponto de vista da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, só que as causas remontam ao passado espiritual, né? Ou às realidades espirituais, mas ela também é causa-consequência. A realidade sistêmica, ela já permite a gente entrar no universo fenomenológico, né? Num universo que não é causa consequência, que é movimento, que é dinâmico, que é travessia. E aí eu acho que tem uma coisa muito rica, Dagmar, que o conhecimento sistêmico pode trazer para a realidade daqueles que convivem mais frequentemente com o conhecimento espírita, que é o entendimento de que nem todo processo de saúde e doença está a serviço de resgate, está a serviço de processos interiores, de provas ou de consequências do passado. Há processos de enfermidade, nós dizemos isso também no Espiritismo, que são travessia, que querem te tirar de um estado e te levar para outro, que são barcos que te ajudam a fazer a navegação naquele terreno onde você não nadaria sozinho, você não teria forças para atravessar com o próprio movimento. Então, ele te tira de um estado, te propicia olhar para, né, vivências e experiências que te levam para outro estado. Isso, na visão fenomenológica, se torna muito claro. Quando a gente olha para onde olha o nosso amor. Às vezes a gente vai lá olhar para
para uma diabetes, para um câncer, para um lúpus, para uma doença autoimune, e você vai ver um vínculo de amor cego com a mãe, vai ver um vínculo com um ancestral excluído, vai ver um vínculo com um irmão que não viveu, com um tio que não viveu, vai ver um vínculo qualquer de substituição do sistema, de tentativa de reinclusão, e isso não é causa e consequência, mas quando a gente permite que o movimento se faça em nós, ele nos leva profundamente de um estado a outro, né? Ele promove, muitas Exato. vezes, grandes reconciliações. E não leva só a gente, né? O que é muito bonito nisso é que há um movimento que, ao ser integrado e curado, ele também reverbera para todo o sistema ao redor, não é? Então, isso é muito bonito também, a gente perceber isso, É, essa profunda vinculação do adoecer e da cura, não é? Como dizia o Bert Hellinger, num seminário que ele é. promoveu aqui em Goiânia, que foi muito, muito impactante, que chamava O Amor que Adoece e o Amor que Cura, né? E eu acho que nessa visão do coletivo, da interconexão sistêmica, é muito interessante você perceber isso, né? Que é um movimento que também pode curar o sistema como um todo, né? É. Sabe que eu estou me lembrando aqui agora, Dagmar, de um caso de um menino que eu acompanhei no centro espírita muitos anos atrás, e muitos anos, você pode colocar aí uns 20 anos atrás, na casa espírita que eu fazia parte naquela época. Eu fazia parte de um grupo de tratamento espiritual, e o neto de uma trabalhadora da casa sofreu um acidente de trânsito e ficou bastante ruim. Era um menino de uns 10 anos de idade, mais ou menos. E ele depois se recuperou, mas foi um tempo longo de recuperação, com todas as consequências daquilo. A família ficou muito mobilizada, veio toda para o centro espírita, tios, pais, etc. Aquele movimento para fazer o tratamento da criança, porque só a avó era espírita naquela época, etc. E assim foi. E eu me lembro que naquela época, depois da criança... Não, no meio do processo, a gente tinha, ao final da reunião, um momento de conversa com os espíritos, então havia um espaço para, através de um determinado médium, que os espíritos se manifestavam e conversavam com a gente, que assim, são momentos que foram memoráveis, porque nós tivemos contato com os espíritos de muita alta hierarquia e conversas muito evangélicas e muito profundas, né, que consolidaram em nós um movimento muito significativo. E naquele dia, um espírito amigo disse assim para a avó: olha, eu gostaria de te dizer que ele, esse neto, não precisava passar por esta experiência de acidente. No entanto, desdobrado fora do corpo durante a noite, ele solicitou passar por esta experiência. E como é um espírito com conquistas espirituais, apesar de tentarmos demovê-lo da experiência, ele atraiu a experiência para si. E o objetivo disto, na vontade dele, era trazer a família para o conhecimento da realidade espiritual. E eu lembro que na Olha só. época a avó ficou muito movida e ela disse, né, que aquilo realmente tinha acontecido. A partir daquela experiência, a mãe, o pai, o entorno para além da avó tinha se aberto para uma realidade espiritual, mas aquilo tinha custado um alto preço para aquela criança, né, que por pouco não morre. E aí, ok, naquela época eu só registrei essa informação espiritual, fiquei tocado com aquilo e pronto. Hoje, olhando os vínculos sistêmicos de amor cego, que a constelação descreve de forma tão linda, né? Os movimentos dos filhos que muitas vezes olham para os pais e dizem: eu por você, eu, eu faço no seu lugar, eu morro no seu lugar, eu me sacrifico no seu lugar, não é? Até que o pai olhe para aquela criança e diga: não, do que é meu, eu cuido, meu filho. Você está liberado desse movimento de vida. Eu olho para aquilo que está excluído para mim, eu olho para o movimento que falta. Hoje, com esse conhecimento, eu compreendo aquele movimento que os espíritos narraram lá dentro da realidade espiritual. Certamente aquela criança estava num vínculo de amor cego com os filhos. E você veja
os espíritos dizendo que mesmo eles orientando que não precisava aquela experiência, como aquele espírito que tinha autonomia suficiente e maturidade espiritual para isso, ele mesmo atraiu a experiência para ele. E era um movimento de sacrifício de um filho que dizia: eu me sacrifico para que vocês encontrem um caminho. Que às vezes, dentro da linguagem religiosa, parece até algo muito bonito. Que lindo esse filho se sacrificando, que maravilhoso esse amor do filho, querendo se dedicar para a família, mas na visão sistêmica nós vamos olhar e ver esse filho e dizer, né, que não precisa ser por este caminho, né? Os pais podem se ocupar daquilo que é deles, os pais são grandes, os pais podem olhar para aquilo que lhes falta. E como que é rico e libertador quando os pais podem ver aquilo que está excluído no sistema, no coração deles, nos movimentos, e podem olhar para os filhos e dizer, né? Vocês estão liberados para uma vida livre, para serem só filhos, para seguir para adiante na sua construção e não se ocupar da minha, né? Então, eu É me lembrei interessante agora desse demais. caso, que é uma junção É das duas coisas, né? muito interessante, Andrei, porque a gente pode perceber que todo esse conhecimento que nos é trazido pelo movimento das constelações, Bert Hellinger e outros grandes mestres, não é? Eles vêm ampliar, inclusive, esse nosso conhecimento e a nossa postura diante da vida, da reforma íntima, de uma forma a ampliar, não é? Você vê, por Sim. exemplo, no meu livro, que você já fez alguns comentários, eu conto a história. Tá aí o livro. Adoro. Ah, Muito lindo ele. pois é. Você vê aquele capítulo que eu começo contando a história do meu irmão Cassinho, né? Que Sim, nós somos uma família espírita desde. Meu avô se tornou espírita em 1930, para você ter uma ideia. Meu olha. pai, que nasceu em 32, então já nasceu num lar espírita. E esse Uhum. meu irmão, ele era, com 13, 14 anos, ele já era dirigente de mocidade espírita, ele era um espírito realmente muito preparado. E ele chegou para minha mãe, eu estava junto, né? E ele disse para ela: eu vou, mas você fica. Você precisa cuidar dos meus irmãos. E interessante porque muitos anos depois, eu percebi que minha mãe, apesar de muito super mãe, uma mãe maravilhosa, não é? Depois minha mãe teve uma importância muito grande, um trabalho social enorme aqui em Goiânia, ela é a fundadora da Casa das Barçanufa, ela e meu pai, né? Ela se dedicou muito a um trabalho social, Uhum. espírita e tal, mas a minha mãe tinha uma certa tristeza e a gente depois percebeu que era um movimento dela em direção ao pai que havia morrido e deixado os filhos muito novos, uma Hum. morte trágica por um suicídio, né? Então, eu acho que nós estamos tendo uma compreensão maior sobre o viver humano, sobre as questões, de uma forma que nos amplia e que nos torna mais agentes da nossa história. Mas, às vezes eu percebo que se a gente se apega a um determinado olhar para o ensinamento espírita, claro que é uma distorção nossa, porque isso não está lá no espiritismo, mas às vezes a gente tem aquela ideia, como você estava dizendo, muito assim, de karma, de causa e efeito, é isso, não tem outro jeito, não tem outra saída. E essa visão nos mostra algo bem mais dinâmico, que não contradiz com o que nós aprendemos e seguimos aprendendo com a doutrina espírita, mas amplia e nos torna mais agentes, né? Eu não sei se você pensa dessa forma também. Concordo plenamente com você. E eu acho que quando a gente tem esse olhar ampliado, a gente percebe a riqueza que é a complementaridade dessas filosofias e desse conhecimento, e o quanto a manifestação de sinais, de sintomas e a experiência do adoecer, ela está sujeita a modificações, a transformações, a movimentos da alma, a movimentos dentro de nós, né? O quanto que isso é dinâmico e é bonito. Então não fica estanque naquela realidade dos prognósticos, dos protocolos que dizem isso evolui assim, isso evolui daquele jeito, isso é sempre dessa maneira, isso não tem cura, isso não tem melhora, porque amplia, e a gente vê no conhecimento espírita que a modificação da mente e do sentimento
atua diretamente sobre a epigenética do nosso corpo, mudando, né, a ordem celular. Então, conjunto de Fala um moléculas pouquinho. que circulam. Fala um pouquinho para a gente mais disso. Eu acho Falo. esse conhecimento da epigenética de uma profundidade tão grande, e é uma coisa tão interessante que muita gente ainda não conhece. Fala um pouquinho para a gente sobre a Tá. epigenética. Então, até o ano 2000, a gente tinha a ilusão de que se a gente mapeasse de que existia uma ditadura dos genes, né, e que havia um comando absoluto dos genes sobre o nosso organismo, e que se a gente mapeasse todos os genes, a gente encontraria a fonte das soluções. E quando aconteceu, né, todo o mapeamento genético no final do ano 2000, a gente viu que a gente tinha ah, um número de genes muito parecido com o de vegetais, de insetos, alguns insetos com genes, com um número de genes até maior do que o nosso, e que a riqueza e a complexidade da vida não se dava exatamente pelo número de genes, etc., mas por uma capacidade humana complexa, própria, de produzir novos genes, de regular os genes e de controlar a expressão dos genes. Então, a célula é como se fosse, né, para aqueles que não conhecem biologia e não estão na nossa área, é como se fosse uma grande, uma manga muito grande, né, e lá dentro tem um caroço que é pequeno, não é daquele tamanhozão da manga, é um caroço pequeno, mais como se fosse um abacate do que uma manga, né, um abacate lá dentro tem um caroço. Dentro daquele caroço que é o núcleo estão os nossos genes. Dali sai a ordem que vem cá para o lado de fora, que a gente chama de citoplasma, onde ela vai se executar. Então, eu costumo dizer que o núcleo da célula é como se fosse a gerência da empresa, onde saem as ordens, e o citoplasma é o pátio da usina, onde tudo se produz, né? E dali sai a vida, o mecanismo básico. Então, acreditava-se que esses genes que estão lá dentro do núcleo regulavam a vida de forma sem nenhum controle. E descobriu-se, então, que existe uma série de moléculas que circulam no sangue, que é o estudo da epigenética. Epi significa aquilo que está acima da genética. E uma série de moléculas que circulam no sangue entram na célula, conecta ali com a membrana, que é como se fosse a casca do abacate, faz uma série de sinaizinhos lá para dentro, que vão atravessar ali toda aquela polpa e chegar lá naquele caroço. E aí vão modificar a ordem dos genes que estão saindo lá de dentro, vão formar novos genes. A ordem que saiu lá de dentro, às vezes, vai ser modificada no seu próprio trajeto. A medicina descobriu, assim, uma série de complexas interações que regulam a expressão dos genes. E ficou claro de que a gerência do funcionamento genético do nosso corpo está nessa complexa interação molecular. Então, essas moléculas que circulam no sangue, elas têm um poder magnífico. E aí a questão é, né, de onde vêm essas moléculas? Onde elas são produzidas? Como que elas ganham tanto poder dentro de nós? Elas são, sem dúvida, oriundas do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente passa no corpo, daquilo que a gente ingere, mas elas também são produzidas dentro de nós, ao nós pensarmos, ao termos sentimentos, emoções, atitudes, porque cada processo vivencial é uma descarga neuroquímica. É como se nós abríssemos a porta do estoque e jogássemos ali uma série de moléculas circulando no sangue. Elas vão circular no sangue, no corpo todo, vão se ligar ali às membranas das células em vários órgãos, em vários tecidos e vão gerar alterações do funcionamento ali. Então, a medicina nos ensina com muita clareza que esse conjunto de moléculas, de sinais e de sintomas regula a célula. Você veja que o espiritismo, 50 anos antes, através do conhecimento de André Luiz, estava nos dizendo, e André Luiz e Emmanuel, né, através da obra de Chico Xavier, estavam nos dizendo que o pensamento gera correntes magnéticas que atuam no universo subatômico, comandando a célula. Olha essa outra vertente de raciocínio que vem do conhecimento espiritual. Eles estão dizendo que lá da mente, que está lá no corpo espiritual mais profundo, vem irradiações eletromagnéticas que vão subindo lá como se viessem do interior da Terra, como se fosse um terremoto, chegando aqui na superfície e balançando tudo no universo subatômico, que é, né, a base do nosso corpo, porque a célula e todas as substâncias que estão lá dentro são formadas de átomos, de partículas subatômicas. Então,
Se vem lá de baixo essa irradiação eletromagnética que altera as substâncias dentro da célula, ela muda as ordens que são dadas ali dentro da célula para o núcleo, para a transcrição do gene, para a formação de novos genes. Então veja como que esse conhecimento é chave e fechadura. O Espiritismo diz, a mente, o sentimento, as atitudes produzem correntes eletromagnéticas que mudam o funcionamento da célula. A ciência diz através da epigenética, vem moléculas através dos nossos comportamentos, do que ingerimos, do que tomamos, do que comemos e do que produzimos dentro de nós, que circulam no sangue e alteram a ordem dentro da célula. Ambos os conhecimentos, casando-se perfeitamente, fazem nos compreender que as células estão sobre a regulação do nosso comportamento, da nossa postura, da nossa ideia, do nosso sentimento. E a informação de que apenas 5% dos genes estão permanentemente ligados, os outros 95% são igual interruptores de luz, que a gente tem que ir lá ligar e desligar, nos ajuda a compreender que o universo daquilo que é influenciável é muito vasto. E que, portanto, uma mudança de pensamento, de sentimento, de atitude, de comportamento pode gerar uma reação orgânica muito grande. E aí a gente entende também por que que às vezes a mudança de postura que acontece numa constelação, por que que a mudança de compreensão que acontece numa constelação, por que que a mudança do olhar ou do sentimento que a experiência fenomenológica nos dá, vai ter às vezes uma repercussão muito profunda no corpo e também nas doenças, também nos sinais, nos sintomas e em todas as áreas, porque mudar postura é mudar toda essa descarga neuroquímica que comanda a célula. E aí é bonito ver, né, que tanto um pensamento Não, quanto o outro... é fantástico. E outra coisa que é fantástica é você saber que ao mudar a sua, né, a sua genética, o seu genoma, você também está possibilitando uma transmissão para as gerações seguintes num novo padrão, não é? É incrível isso, é incrível isso. E é muito, muito interessante a gente perceber que o Espiritismo, através de André Luiz, principalmente, e Emmanuel, como você disse, É, antecipou tudo isso. Quer dizer, é como se nós estivéssemos fazendo esse encontro, né? é. Agora e compreendendo melhor. É incrível. É uma Você falou algo confirmação mesmo muito... do Espiritismo como ciência, né? Exatamente. Né? André Luiz antecipou inúmeras coisas científicas, né? Já tem, inclusive, alguns trabalhos científicos que a AME Brasil, né, Associação Médico Espírita do Brasil, publicou mostrando isso, como que André Luiz antecipou, por exemplo, as informações sobre a pineal e outros conhecimentos. E acho que ainda tem muita coisa por vir que vai mostrar a vanguarda de André Luiz, porque a obra de Chico Xavier é uma obra muito além do nosso tempo. Mas você falou algo aí extremamente importante, Dagmar, que é o fato das mudanças epigenéticas serem herdadas, né? Então, uma vez que a gente muda a epigenética, muda o funcionamento dos nossos genes, gera novos genes, muda a ordem do funcionamento deles, esses movimentos epigenéticos eles vão se transmitir à nossa hereditariedade através ali do processo do gerar filhos. E, portanto, o benefício que é feito em uma geração é transmitida para outras, para além dos movimentos do espírito, da alma, né? Também fisicamente, geneticamente. Você vê que quando a gente diz que quando os pais se ocupam daquilo que é seu e modificam a sua realidade, liberam também aos filhos, nós também estamos falando disso numa realidade física, né? Exato. E, André, se a gente juntar tudo isso com o conhecimento também que as constelações estão nos trazendo, dos campos mórficos e do processo de ressonância mórfica, aí a questão fica muito mais interessante, profunda, não é? E É. você perceber que essas mudanças em você, elas vão poder ser transmitidas para o seu sistema também. Mesmo não precisa necessariamente ser através da genética, no sentido dos filhos biológicos, mas é todo um processo de mudança que, através da reverberação do campo, não é? Da ressonância mórfica que está nos trazendo aí muitos cientistas, como Sheldrake, não é?
É, Então, isso tudo se complementa, né, Andrei, de uma forma maravilhosa. É incrível isso. é E é sim. incrível como o Espiritismo está na vanguarda de tudo isso, né? Muito interessante. Olha que interessante, né? Esses campos mórficos, essa ressonância magnética, essa ressonância mórfica que o Rupert Sheldrake fala, para quem não, para quem está nos ouvindo e não tem conhecimento do que isso significa, né? Uma imagem simples é como se nós fôssemos uma, ao mesmo tempo, um modem que irradia um Wi-Fi, né? Uma onda de internet e ao mesmo tempo o receptor que é capaz de receber a onda dos modems que estão ao nosso redor. Então, nós estamos conectados ao papai, à mamãe, aos irmãos, e nessa família todos os modems estão interligados. Todo mundo tem a senha dos modems todos. E o que acontece numa rede ali de Wi-Fi vai reverberar em todos os outros aparelhos, porque está todo mundo conectado. O que acontece Como em se mim, fosse um Bluetooth, né? Não parece um essa ideia Bluetooth. do Bluetooth? Exatamente, como se fosse essa conexão do Bluetooth. Né? O que acontece em um vai passar para o outro, aos quais nós estamos conectados e reverbera. Não reverbera no sentido de eu fazer pelo outro aquilo que é competência do outro, aquilo que é movimento do outro. Né? E o filho não salva a mamãe nem o papai, eu não faço o movimento por eles, mas o que eu vivo impacta neles. O que eu movo em mim tem uma repercussão neles. Né? E isso que as constelações mostram e utilizam tanto, né, como campo de informação, como campo de acesso ao conhecimento, como campo de sensibilização, também o Espiritismo está dizendo há quanto tempo, né, falando dos campos energéticos que nos conectam. O que o pensamento sistêmico vai fazer é mostrar que existe uma conexão muito específica e particular dentro desse campo de ressonância familiar. Existe uma ligação chamada vida, que é como se fosse uma senha automática que nos conecta ali, né? Os Bluetooths ou os Wi-Fis uns dos outros dentro da família e aos que vieram antes e aos que virão depois, de forma que aquilo passa de uma forma muito particular ali. Mas também reverbera na sociedade, na sua família universal, na comunidade mais estendida, né, Dagmar? Porque quando uma célula desse organismo se modifica, se transforma, também atua sobre o órgão e sobre o organismo. Então, assim, esse movimento todo, ele se expande. Exato. E acho que nesse sentido, Andrei, a gente é privilegiado e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade, eu sinto isso, é muito grande também, porque, além de tudo isso, a gente dá, poder integrar a homeopatia, né, Sim, e compreender que a homeopatia também lida com isso, lida com a questão da energia, com a questão do campo, com a questão da integralidade, não é? Isso amplia mais ainda a nossa ação e a nossa compreensão sobre o ser humano, né? É muito rico é. tudo isso é muito, É verdade, porque a homeopatia vai atuar no universo da energia vital, né? Uma medicina vitalista. Ela resgata o conceito hipocrático da energia vital e ela vai compreender, assim como o Espiritismo compreende também, que existe uma base de energia vital, energética no organismo, que é sensível à influência e que também comanda os processos do organismo. É parte daquilo que o Emmanuel e o André Luiz estavam dizendo, né, da, do campo de informação que vem lá do mais profundo para comandar as células. A energia exato. vital, né, particular é o campo pessoal permanente ali que comanda esse processo. E a homeopatia vai atuar lá, reequilibrando o que a mente, o que o sentimento, o que o comportamento desequilibrou, auxiliando para que a physis, né, que é esse conceito grego da saúde inata que existe em nós, daquilo que conduz à saúde que existe dentro de nós, possa ser desobstaculizada, possa vir à tona e possa fazer o seu movimento. E isso está em profunda ressonância com tudo isso. Exatamente, sem contar essa questão que eu acho também incrível, que é o princípio da similitude, que nos conecta com toda a natureza, com todos os reinos, não é? Como estamos todos interconectados, não é? Isso tudo é muito profundo e muito interessante. Muito bom. É.
Muito bom, Andrei. Tá É aqui muito conosco. maravilhoso, né? A gente fica com vontade assim de querer mais. Eu já estou pensando aqui, eu vou falar com os meus colegas. Um dos coordenadores da nossa comunidade é um médico também, que é o Sérgio Vêncio, talvez você conheça. O Sérgio é um Aham. pesquisador também no campo do fenômeno espírita, da mediunidade. E aí eu já estou pensando aqui de conversar com o Sérgio, da gente trazer você para dar um curso aqui para a gente estreitar mais os nossos laços, porque Ô, gente, vamos com prazer. a gente sente nessa conversa, a gente sente uma vontade assim de tem mais coisa, né? Tem, Existem mais coisas. Nós estamos tateando a ponta de um iceberg. Você é. sabe, Andrei, que nós tivemos uma oportunidade muito interessante há um tempo atrás de trazer aqui em Goiânia, durante o curso de constelação, nós trouxemos aqui o Gunther Weber. Eu não sei se você Sim, teve um conheço. contato. Sim. Então, e o Gunther esteve aqui em Goiânia e eu levei para uma palestra no Ramatiz, que foi dada inclusive pelo Sérgio, só que o Sérgio em inglês E travei. também. E ele ficou muito. Travou um pouquinho? Já voltou. Uhum. Ele ficou, o Gunther Weber, muito impressionado com o que ele conheceu ali sobre o Espiritismo, muito. E achou tudo muito interessante e se abriu muito para uma compreensão maior sobre todo esse fenômeno, não é? Percebeu vínculos profundos com o próprio fenômeno da constelação, e hoje ele está estudando, ele está lendo as obras espíritas em alemão. Me Que diz que está um fantástico. pouco assim, que está um pouco assustado e ao mesmo tempo muito impressionado, muito impressionado. Então é muito interessante mesmo. Que coisa boa. Que lindo isso, né? E é bonito ver, Lindo. né, como que a realidade da vida é ampla, vasta, e como que fazer essas conexões e descobrindo um pouco da grandiosidade da criação divina é tão maravilhoso, né? Você falou aí do princípio da Exato. similitude, né? É tão impressionante perceber que Deus, na sua sabedoria, na sua amorosidade, já colocou nas plantas a habilidade de produzir sintomas e de tratar os sintomas que elas são capazes de produzir. E se a gente olha, né, o universo da matéria médica homeopática, quanta amplidão naquilo que as substâncias, quando diluídas homeopaticamente, são capazes de promover de sintomas e os mesmos sintomas que elas são capazes de tratar. É uma ciência muito maravilhosa, é uma ciência de misericórdia, é Maravilhoso. como se visse que Deus já programou ali a nosso dispor um universo de bênçãos naturais, curativas para o reequilíbrio, né? E aí quando a gente vê Hahnemann falando que o objetivo de reequilibrar a physis através da medicação homeopática é para que o homem atinja os altos fins da existência, como ele diz de forma muito linda, a gente vê que é um homem que estava conectado com a fonte, né? Os altos fins da existência, o melhor da expressão da sua realidade naquele momento, o seu propósito encarnatório, o seu desenvolvimento enquanto pessoa, né? Que não é nada mais do que a mesma coisa que a constelação diz também quando diz tomando a força do que veio antes, com honra, respeito e gratidão, liberamos o fluxo do amor na vida para o mais. E esse mais não é nada mais, nada menos do que os altos fins da existência, do melhor da potencialidade daquele sistema, né? É bonito, tem uma integração linda aí desse processo todo. É muito bonito. E como você disse, é de uma amorosidade, né, tão grande, porque está tudo ali, né, Andrei? Tudo ali a nosso dispor, né? Tudo tão perto de nós, né? É, Tudo tão conectado. E às vezes a gente se perde, né? Se perde, às vezes, em determinadas situações ou diante de uma doença, a gente deixa de aproveitar o que essa doença, o que essa situação está nos trazendo de cura profunda, né? é É verdade. muito, é muito rico isso. Andrei, eu tô lamentando, mas eu acho que nós estamos caminhando. Eu não sei, aqui talvez a gente ainda tenha mais uns 5 minutinhos, Aham. porque
não é? Depois eu preciso deixar gravado aqui, Aham. mas eu acho que eu vou fazer assim, Andrei, vou liberar um pouquinho aqui Para a gente as, conversar com o pessoal. Uhum. As perguntas, né? isso, pronto, liberei. Parece que já estava assim. Tá me ouvindo, Andrei? Parece que deu Tá. uma bloqueadazinha, Tô. não? Não, tô te ouvindo sim, tá tudo bem. Eu acho que a gente Tá deve ter ainda certo. mais uns 15 minutos de live, pelo que eu tô vendo, ou 10, não sei, pelo que eu tô vendo aqui pelo tempo. Ah, então vamos contar que temos pelo menos 10, Andrei, e fale mais com a gente sobre essa temática, o que mais que você pensou. Então, eu quero indicar para as pessoas que quiserem conhecer um pouco do meu trabalho dentro da área do pensamento médico espírita, esse livro, que foi o primeiro que eu publiquei, que é o Cura e Autocura, né? Tem ele disponível na candeia.com, tem disponível em e-book. E também indicar o livro da Dagmar, o Constelações Familiares na Medicina, né? Que falam, eu quero falar isso porque os meus seguidores estão ouvindo aqui da minha rede e os meus alunos do curso online já estão acostumados a ouvir essa indicação. Mas eu quero falar aqui na rede para que as pessoas possam procurar, porque tem disponível em e-book na Amazon, porque primeiro eu comprei ele em e-book, depois eu quis ter o livro físico, e tem também disponível e mostra, né, eu gostei demais da profundidade dos casos, da sua abordagem, do conhecimento sistêmico, da didática, da pedagogia. É um livro fenomenal. Então, para quem, né, de repente Obrigada. se interessou aí a conhecer um pouco mais da visão médica espírita e da visão sistêmica, tem esses dois livros aí. Que bom, obrigada, Andrei. O livro tem lá na nossa livraria também. Acho que acabou, vou trazer mais. Tá certo, E maravilha. é, esse livro foi escrito mesmo é fruto desse conhecimento que a gente vai adquirindo com as constelações, mas eu me senti muito inspirada quando eu estava escrevendo. Eu Uhum, fiquei com a sensação mesmo que ele iria contribuir para o exercício da prática das constelações e contribuir para esse aprofundamento, né? Quem me incentivou muito na minha prática nas constelações, Andrei, como eu cito no livro, foi o Gunther Weber. uhum, Eu tive uma ligação, uma conexão muito profunda com ele. Ele sim, realmente é uma pessoa extraordinária. E ele, inclusive, percebeu todo esse lado meu que o Espiritismo me trouxe, não é? E ele entendeu que nós não, precisávamos aprofundar na questão da espiritualidade sem uma contradição entre né, são coisas diferentes, como você mesmo colocou, mas ele entendeu que ao colocarmos, ao termos essa visão mais ampliada que o próprio Espiritismo nos dá, nós estaríamos contribuindo também para uma compreensão melhor do fenômeno das constelações. Ele sempre me incentivou muito nisso. Então, algo que eu poderia até tentar o tempo todo mostrar que é separado, ele trouxe essa possibilidade disso estar num diálogo, né, entre essas duas filosofias, sem que uma contaminasse ou prejudicasse a outra. Então, eu achei e ele magnífico e achei também, Dagmar, que você deu um presente para a comunidade de consteladores do Brasil, sobretudo para o pessoal que está começando agora, e assim a gente vê que o universo das formações tem sido muito variado, né? Desde formação, não, porque não tem formação em constelação, dos treinamentos. O universo dos treinamentos tem sido muito variado, desde treinamentos com muita qualidade até treinamentos muito rápidos, muito superficiais e que as pessoas não se preparam nem no seu movimento pessoal, nem no conhecimento mesmo da constelação suficiente para essa abordagem. E à medida que você ia narrando os casos, você finalizava muitos deles fazendo comentários sobre a postura do constelador, sobre a condução daquela constelação. E eu achei assim precioso, porque eu ia
você ia falando, eu ia lembrando de vários casos de constelação em que aquilo foi vivido, ou aprendendo com você aquilo ali, e pensando, né, que rico isso. Foi por isso que eu indiquei também para os alunos que estão nessa busca, embora o meu curso não seja de treinamento para constelador, né, seja da pessoa se autoconstelar, seja da pessoa olhar por si mesmo, para os princípios, mas tem muitos consteladores lá também, então para eles olharem para essa possibilidade. Porque o Bert, ele é muito profundo, mas ele não é pedagógico, né? Ele escreve com Exato. uma riqueza muito grande através de casos, e você tem que ir aprendendo com os casos. E pessoas como você, achei o livro novo da Sophie Hellinger também nesse sentido, muito pedagógico em descrever as várias dinâmicas de constelação de uma forma pedagógica, e a autobiografia do Bert, que saiu por último, que também foi um ghostwriter que escreveu, né? Não foi ele, o conteúdo é dele e a escrita é de outro. Ficou também numa pedagogia para poder você entender vários princípios e movimentos muito ricos. E eu acho que essa é uma grande contribuição, viu, Dagmar? Acho que você foi realmente muito inspirada e muito feliz nisso. Eu te agradeço muito por isso. E aproveito também, Obrigada. porque você não vai falar disso, mas eu quero falar para minha rede ouvir, que a Dagmar vai dar um workshop agora no dia 5 sobre constelações familiares na medicina, com a organização da minha querida amiga Rejane Hostetler, Bicalho, que é lá da Suíça, ou co-organização, não sei. E eu quero indicar muito para quem quiser conhecer esse trabalho das constelações na medicina, do trabalho da Dagmar, o que ela fala nesse livro. Vai ter então esse workshop que é online e qualquer pessoa pode participar. Eu já postei uma vez, mas vou postar de novo nos meus stories. E assim, quem quiser saber, pode ir lá que vai estar lá as informações, tá bom? Bacana. A Rejane está nos assistindo. A Rejane é uma brasileira que mora na Suíça, né? Ela está É organizando uma esse irmã do workshop. coração, é. Ama você, vocês estão juntos nesse grande Sim, movimento que você está na coordenação, né, Andrei? Que é o Fraternidade Sem Fronteiras. É um sim, movimento lindo também, que é. é muito bonito. Acho que depois nós vamos chamar você só para falar sobre esse movimento, viu, Tá Andrei? bom, com muita Mas alegria. obrigada pela divulgação do workshop. É isso mesmo, é sábado, dia 5 de dezembro, Isso, e depois eu vou divulgar mais para o pessoal aí, que ainda não divulguei por aqui. Muito tá bem, certo. Andrei. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço muito seus comentários sobre o livro. Eu acho que ele, com esses comentários, eu tenho a sensação assim, que ele cumpriu o propósito dele, que o propósito dele era esse mesmo, era dirigir a esse público que está buscando as constelações e poder contribuir para que as constelações sigam no seu propósito, na sua missão, e que não haja distorções, né? Sim, é, Essa é uma grande preocupação que eu vejo por parte de Gunther Weber e Jacob Schneider. Eles têm uma grande preocupação. No Brasil, as constelações cresceram muito, nós é. estamos tendo essa maravilha de ver as constelações no sistema judiciário, que é um fenômeno, é muito interessante, não é muito rico tudo isso, mas também tudo que cresce muito, a gente também tem um certo receio de que algo se perca, que se perca na sua É, essência. Então, acho que o livro veio nesse momento. Eu maravilhoso. fico feliz que você tenha percebido isso. Tá certo, que bom. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que foi uma conversa muito bacana. Na verdade, eu abri para o pessoal estão fazendo comentários mais São carinhosos, é. Ô, Dagmar, mas carinhosos. sou eu que agradeço, viu? É uma honra poder falar com você, poder participar junto com você, poder aprender com você, viu? Quero agradecer o seu pioneirismo, quero agradecer ao seu trabalho de tantos e tantos anos aí nessas várias frentes, nessas várias áreas, que se nós podemos hoje fazer, são graças a vocês que vieram antes, que abriram caminho, que nos ensinaram, que têm trabalhado e militado desde um tempo em que isso não tinha a popularidade que tem hoje. Então, a vocês todo o meu reconhecimento, toda a minha honra, toda a minha gratidão. E é uma alegria poder somar a esse movimento. Espero aprender muito com vocês ainda. Obrigada, Andrei. Obrigada. Eu só preciso tomar cuidado para não chorar, porque eu sou chorona.
Tá certo. Muito obrigada, viu? Um abraço para todos da nossa querida comunidade. Nós estamos aqui, Andrei, no momento com mais de 200 pessoas nos assistindo. Sim. E obrigada, Liselotte, que é quem organiza essas lives. E muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Que assim E seja. abençoe você no seu trabalho, Andrei. Obrigada, A viu? nós todos, sempre à disposição, viu? Um beijo para você. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.